Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos falar de mais um tema do inglês instrumental ou do inglês técnico, como a gente já falou aqui. Nós vamos falar das técnicas de leitura. Bem, as técnicas de leitura, elas se dividem em 4 tipos. Eu costumo dizer que há uma diferença entre técnica de leitura e estratégia de leitura. Mas qual seria essa diferença então? A diferença principal entre estratégia de leitura e técnica de leitura é que as estratégias que a gente viu lá atrás, em outro vídeo, tem aqui no canal, as estratégias a gente utiliza para uma leitura mais inicial, para a gente começar, o pontapé inicial de uma leitura, principalmente de um texto de outra língua. Já a questão das técnicas de leitura, as técnicas de leitura você utiliza ou não. E depende muito da situação que você vai precisar utilizar essa técnica de leitura ou não. Então são 4 as técnicas de leitura. Quais são essas 4 técnicas de leitura? São elas: skimming, scanning, inference e prediction. Skimming e scanning não tem uma tradução, tá? Então o termo é utilizado em inglês mesmo. Já os termos inference e prediction você pode até traduzir. A gente vai ver agora cada um desses tipos aí, cada uma dessas técnicas e como a gente utiliza cada uma delas. Vamos observar cada uma dessas técnicas, estudar, ver exemplos e tudo mais? Bem, é isso aí, vamos começar. A primeira técnica que a gente vai ver aqui é a técnica do skimming. A técnica do skimming é utilizada quando você quer saber a ideia geral do texto, somente isso. Então, se você quiser saber do que trata o texto, qual a ideia do texto, você vai fazer a técnica de skimming, que é somente observar o título, o subtítulo e alguma imagem que tiver por ali, e aí você já vai saber qual é essa ideia geral que o texto tem, ok? A segunda técnica de leitura é scanning. A técnica de scanning, ela é muito utilizada quando você tem algo muito específico para procurar de um texto. Exemplo, uma pergunta muito específica que você queira fazer para um determinado texto. Uma pergunta de data, por exemplo. Então, você tem um texto e aí você pergunta: quando aconteceu esse evento? E aí você vai lá no texto e busca somente aquela resposta. A partir do momento que a pergunta foi quando aconteceu tal evento, então você vai procurar normalmente o quê? Uma data, um ano, não é isso? E aí você vai utilizar aí a questão da flexibilidade e da seletividade para você buscar somente aquela resposta bem específica. Então a técnica de scanning é quando você quer achar no texto, encontrar no texto algo muito específico, né? E aí você vai usar a flexibilidade, porque você não vai utilizar o texto inteiro, então você vai procurar aquela resposta específica, e a seletividade para selecionar onde estaria aquela resposta, e aí você tira aquela resposta. Nessa situação, você não precisa, às vezes, ler o texto inteiro. Por isso a flexibilidade. Você também não precisa ler o texto do início ao fim, na ordem que ele vem linear. Você pode sair procurando, selecionar a sua resposta. Então essa é a técnica de scanning. Vamos à terceira técnica de leitura? A terceira técnica de leitura é a inference. Essa tem tradução, é inferência. E o que é inferência? Gente, a inferência a gente já utiliza bastante na nossa leitura, até de livros da nossa área, de português mesmo. E o que seria? Seria você conseguir identificar a tradução, significado, sentido de uma palavra
mas não buscando no dicionário. Você consegue inferir, você consegue entender aquela palavra através do contexto, através do que vem antes, do que vem depois, e aí você consegue ler naturalmente. É quando você está lendo um texto, aparece, por exemplo, uma palavra como, da nossa língua mesmo, tá? Uma palavra como esdrúxulo, e aí você não sabe o que essa palavra significa ao pé da letra. Se alguém perguntar pra você o que significa esdrúxulo, aí você, não sei o que significa isso não. Mas tá no texto que você leu. Como assim? Às vezes você nem percebe que leu uma palavra assim. Por quê? Porque você faz a inferência. Você lê aquela palavra junto com o contexto e você consegue entender. Então, digamos que no texto diz, aquela menina, né, tem um modo muito esdrúxulo de se comportar. Ela é muito esdrúxula. Então, você consegue meio que entender. Você está lendo ali naquele contexto, vamos dizer que seja um livro de um conto, de alguma coisa nesse sentido, e você entendeu, você inferiu que esdrúxulo, né, seria algo que diferencial, algo estranho, certo? E aí você passou pela leitura, porque você conseguiu entrar no contexto daquela situação, certo? Sem procurar no dicionário. Isso é inferência. Então você consegue ler, você consegue entender o significado de uma palavra sem procurá-la no dicionário, ok? Vamos à quarta e última técnica de leitura, seria prediction, que também tem tradução, seria predição. Né? Se a gente for colocar num termo mais familiarizado, seria uma previsão do que vai acontecer no texto. É uma técnica usada quando você quer ter um entendimento, uma análise antecipada do texto, para meio que ver se o que você está pensando sobre aquele texto é real ou não. E aí você dá uma olhadinha no título, pelo título você tira suas conclusões. Esse texto vai falar sobre isso, sobre aquilo. Eu acredito que ele vai ter alguns itens como esse. Então você meio que antecipa o que tem, né, no texto, para depois fazer a leitura e ver se aquilo bate ou não com o que você havia pensado. Nessa situação de você fazer uma predição, uma prediction, é interessante porque você meio que se prepara para o que o texto pode apresentar. Então você faz já uma previsão, né? Você meio que sente o que pode haver no texto e isso facilita a sua leitura. Quando você vai ler, você já vai lendo aquilo meio que você esperava, certo? Lembrando que essas 4 técnicas que nós vimos, elas podem ser utilizadas ou não. Elas são técnicas de leitura. Se você utiliza, facilita a sua vida. Por exemplo, numa prova. Você tem uma prova e uma interpretação textual. E aí você vai utilizar essas técnicas para que você tenha uma leitura mais fácil, para que você responda mais rápido as questões, se você tiver um tempo, um cronômetro para aquela prova. Então, a técnica de scanning, por exemplo, ela é muito utilizada em provas porque você vai para a pergunta, vê o que a pergunta quer e aí você vem no texto e procura, seleciona aquela resposta específica. Já imaginou se numa prova que você tem tempo contado, você for primeiro ler o texto antes de olhar as perguntas, e aí você perde já meio que um tempo lendo aquele texto, quando na verdade a pergunta que tinha ali era muito, né, seletiva, era muito específica, e aí você poderia ter diminuído, reduzido esse tempo de leitura, indo até aquela pergunta, sabendo o que ela quer, indo no texto e selecionando a sua resposta rapidamente. Outra coisa, digamos que a professora ou o professor peça para você somente fazer um resumo do texto. Você vai só resumir, dizer o assunto principal do texto. Aí você faria o quê? O skimming. Você olha o título, olha a imagem, olha uma palavra cognata e ali você já tira meio que o resumo do texto. Você não precisaria fazer uma leitura intensiva do texto, certo? Então assim, são técnicas que se você utilizar, facilita a sua leitura, né? Se você faz, por exemplo, a inferência nas palavras, se você for sair procurando todas as palavras, né, num dicionário, você vai perder um tempão. Então toda palavra eu vou procurar, toda palavra que eu não souber eu vou procurar no dicionário.
você basicamente não vai ler o texto. Você não vai entender nunca, porque você fica naquela de ter que procurar palavra por palavra. Então, se você fica fazendo inferência, entrando na questão de contexto, pelo que eu estou entendendo é isso, né? Então, você vai facilitar também sua leitura. Então, basicamente é isso. As técnicas de leitura estão aí para ajudar você nessa questão, não é? Do instrumental da língua, né? Da leitura de um texto, na leitura de um livro, né? E fica a dica: quanto mais a gente lê, mais a gente pega essa prática da leitura, mais a gente sente gosto, prazer e rapidez em ler, né? Então é uma habilidade. Se você lê muito, se você pratica bastante, então você vai ter uma facilidade maior em ler mais rápido, né? Ler a legenda dos filmes, filme legendado, você se adapta com essa rapidez da leitura, e aí depois você pega um livro, você percebe que você lê muito mais rápido. Então são, né, habilidades, técnicas, estratégias que você utiliza para facilitar a sua leitura, não esqueça disso, ok? Então é isso, bons estudos. Coloca o joinha aí, o gostei, o like aí, se inscreve no canal para ajudar também, né, a espalhar esse conhecimento que a gente está produzindo aqui para vocês. E é isso, obrigada, até a próxima, valeu!